Olá pessoal, aqui é o professor Emerson, professor de filosofia de vocês. Espero que todos vocês estejam bem. Nós iremos dar continuidade então às nossas aulas através desse canal remoto, aguardando aí o nosso retorno para a sala de aula. Então hoje a gente vai trabalhar ali os conteúdos relacionados às páginas 399 a 403, com os seguintes conteúdos: a modernidade, o renascimento, a revolução científica e René Descartes. Peguem ali o caderno, peguem ali o lápis, a borracha, a caneta para fazer as anotações necessárias, ok? Então a gente vai dar início à nossa aula de hoje. Então, pessoal, a filosofia moderna ela desenvolveu-se no período entre os séculos XV e XVI, e durante esse tempo aconteceram transformações importantes que já haviam sido apontadas desde o final da Idade Média, tais como o surgimento da burguesia, a revolução comercial, o desenvolvimento do capitalismo, a reforma protestante e as navegações que proporcionaram a descoberta do Novo Mundo. O que isso significa? Isso significa que o mundo começava a ter um avanço para novas descobertas, para novas possibilidades. E isso só vai ser possível, pessoal, porque acontece uma ruptura com a tradição imposta até então. Que tradição que era essa, professor? Era a tradição do ser humano pensar de acordo com as imposições religiosas. A igreja dizia para o ser humano como é que ele deveria pensar, ele não tinha autonomia de pensamento. E aí, a partir do século XV, gradativamente vai acontecendo esse processo de ruptura. Então, o processo de modernidade ele é uma ideia, uma visão de mundo que está relacionado ao projeto de mundo moderno, empreendido em diversos momentos ao longo da Idade Moderna e consolidado com a Revolução Industrial. Então eu falei ali que ele começa no período entre os séculos XV e XVI e vai se estendendo até meados do século XX. Tá? E o auge dessa modernidade vai ser a Revolução Industrial. Revolução Industrial essa que está ligada diretamente aos conceitos do desenvolvimento capitalista. O capitalismo que se inicia inicialmente no continente europeu e aí vai se expandindo para os demais continentes, certo? Então a modernidade ela é marcada pelo antropocentrismo, racionalismo e saber ativo. O que é o antropocentrismo? É o ser humano colocado como centro do processo de reflexão. Ao contrário daquele da Idade Média, onde a igreja colocava Deus, mas na visão dela, a igreja, como sendo o centro. E aí a igreja, para manter esse ser humano em suas mãos, ela dizia assim que ela tinha sido escolhida por Deus para fazer a representação dessa divindade então na Terra. Então, as pessoas ficavam com medo de, 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 de desafiar esses conceitos colocados pela igreja. E muitas das vezes, mesmo achando errado, acabavam aceitando. E aí nós vamos vendo então que a ampliação do senso crítico permitiu com que o ser humano fosse aos poucos desenvolvendo essa visão autônoma com relação ao mundo. E a partir do momento que ele tem essa possibilidade de desenvolver uma visão autônoma, sem a interferência religiosa, ele cria também a possibilidade, através do senso crítico, através da razão, de gerar o quê? De gerar desenvolvimento, de criar. O renascimento, ele é outro processo que vai acontecer atrelado à questão da modernidade. Ele vai trazer consigo um quadro de ideia que não pertencia ao mundo medieval, como a valorização do ser humano e de suas ações. Essa tendência passou a ser chamado, então, de humanismo. O que era o humanismo? O humanismo era a filosofia que era expressa através de manifestações culturais e artísticas que colocava os seres humanos como principais numa escala de importância. Então, a base da criação e a base do desenvolvimento era o ser humano.
totalmente contrário com relação àquele pensamento imposto durante o período medieval pela Igreja. E quais foram essas características do Renascimento, pessoal? As características do Renascimento são o universalismo, o naturalismo, o humanismo, o racionalismo, o individualismo, tá? Então esses são as características desse movimento renascentista que vai acontecer. Um outro ponto de destaque dentro da modernidade é a questão da revolução científica. A revolução científica ela tornou o conhecimento mais estruturado e mais prático. E ela vai absorver o empirismo como mecanismo para fazer a consolidação daquilo que estava sendo constatado. O empirismo é aquela prática de observar os fatos acontecendo para se tirar conclusões. Nesse momento a gente vai ver também que a ciência ela deixa de ser uma área da filosofia e ela vai ganhando independência. Ela vai ganhando independência, ela vai se consolidando e ela vai sendo ela vai tendo um papel importantíssimo na questão do desenvolvimento da humanidade. Então, os efeitos da revolução científica foram incontestáveis e mudariam significativamente a história da humanidade. Provou-se que a Terra é que gira em torno do Sol, a física explicou diversos comportamentos da natureza, a matemática descreveu verdades e o humanismo tornou os pensamentos mais críticos, entre outros fatores. Quando nós pensamos na questão do Sol, o Sol como sendo então o centro do universo e não mais a Terra, como era explicado até então pela teoria religiosa, a gente tem que lembrar. Então a gente tem que lembrar que Galileu ele tem um papel importantíssimo, porque ele vai defender a tese de Copérnico de que a Terra não era o centro do universo, mas sim o Sol. E a partir da revolução heliocêntrica, o ser humano passou a ter uma nova visão e compreensão da posição da Terra com relação ao universo. E agora, pessoal, para a gente ir encaminhando então para o nosso final da nossa aula, a gente vai falar sobre René Descartes. René Descartes ele é considerado o pai da filosofia moderna. Ele vai inaugurar então o racionalismo da Idade Moderna. A lição mais preciosa de Descartes é de começar duvidando absolutamente de tudo e a não confiar nos sentidos. Descartes ele dizia que era extremamente importante você duvidar absolutamente de tudo aquilo que era apresentado. E aos poucos ir separando aquilo que estava sendo apresentado em partes e ir fazendo análise. E criando hipóteses em cima daquilo que estava sendo apresentado, até que você excluísse todos os fatos irrelevantes e chegasse a uma conclusão segura. Então Descartes ele vai ser extremamente importante para o desenvolvimento da ciência. Descartes ele vai utilizar a matemática. Descartes, além de filósofo, ele foi um matemático desse período, e ele vai utilizar a matemática como uma das formas de consolidação da ciência. Por que ele vai consolidar a ciência? Porque ele vai dizer que a matemática ela consegue tirar a prova real daquilo que está sendo apresentado. E o conhecimento seguro e o conhecimento científico também deve ser tão seguro quanto são os conhecimentos matemáticos. Descartes ele vai ver que os costumes, a história de um povo, sua tradição cultural influenciam a forma como as pessoas pensam naquilo em que acreditam. Então Descartes vai dizer assim, muito daquilo que as pessoas fazem, muito daquilo que as pessoas agem, elas agem daquela maneira porque elas estão sendo conduzidas por uma influência, como foi durante o período da Idade Média a influência da Igreja. E no período da modernidade, com o avanço da ciência, ele vai percebendo que o ser humano também vai avançando, vai se desenvolvendo intelectualmente de maneira individual.
e que o desenvolvimento individual de cada um gerava o desenvolvimento coletivo. E o desenvolvimento coletivo, obviamente, que vai gerar o desenvolvimento da sociedade. E aí Descartes, para desenvolver ali o seu método, um método seguro, e o método Descartes ele é um método bastante utilizado até os dias atuais. Esse método ele chamou de método cartesiano e vai dividir ele da seguinte forma: só se pode dizer que aquilo que existe só se pode dizer que existe aquilo que puder ser provado, sendo o ato de duvidar indubitável. Baseado nisso, Descartes ele busca provar a existência do próprio eu. E aí ele vem com aquela famosa frase: penso, logo existo. Cogito ergo sum. Tá? Então, quando ele coloca em dúvida a própria existência, ele se percebe pensando sobre aquilo, ele vai chegar à conclusão de que ele existe. E ele vai conseguir chegar à conclusão de que Deus também existe. Por que, que ele vai chegar na conclusão de que Deus existe? Porque ele vai se perceber incapaz de estar ali naquele momento sem ter sido criado por alguém. E esse criador ele vai chamar de divindade, vai chamar de Deus. Tá? Então, o método de Descartes, com as 4 regras básicas do método cartesiano é, primeiro de tudo, fazer a verificação se existem evidências reais e indubitáveis acerca do fenômeno ou coisa que está sendo estudado. Isso significa que, primeiro de tudo, tem que excluir qualquer possibilidade de não verdade naquilo que está sendo apresentado. No segundo momento, faz-se a análise. Divide ao máximo as coisas em unidades. E essas unidades, elas acabam se tornando muito mais simples de serem estudadas. Depois desse processo, você junta tudo através da sintetização e agrupa novamente essas unidades estudadas em um todo verdadeiro, organizando, né? E organizando isso para quê? Para que você possa gerar um conhecimento seguro.